De que adianta ter um acervo tão valioso se ele não está disponível? Livros de uma biblioteca da Universidade de São Paulo passaram meses encaixotados e, o pior, em péssimas condições. O prédio histórico no centro de São Paulo chama atenção pela beleza. Foi aqui no Largo de São Francisco, ao lado de um convento, que há quase 2 séculos Dom Pedro criou a primeira faculdade de Direito do Brasil. Logo na entrada, uma homenagem a 3 grandes poetas brasileiros. Nas portas das 3 arcadas que dão ingresso ao pátio da faculdade, não estão os nomes de 3 juristas, estão os nomes de 3 poetas, 3 estudantes. Nenhum deles completou o curso. E são os maiores nomes da poesia romântica que o Brasil tem: Álvares de Azevedo, Castro Alves e Fagundes Varela. Além dos poetas, por aqui também passaram muitos outros nomes ilustres da história do país. Rui Barbosa, Prudente de Moraes, Campos Salles e Jânio Quadros são só alguns deles. Ao todo, foram 12 presidentes da República e 44 governadores de São Paulo. Todos os movimentos políticos que ocorreram no Brasil nesses últimos 183 anos tiveram participação destacada dos estudantes de direito, às vezes decisiva. Eu acho que aqui é um foco de irradiação da democracia. Quer dizer, nessa escola se pratica a democracia na verdadeira acepção da palavra. E é por isso que ela foi envolvida em todos os acontecimentos marcantes da vida política no país. As paredes e salas da faculdade também são marcadas por homenagens. Retratos de ex-diretores e até registros de alunos importantes. Monteiro Lobato foi um deles. O prédio histórico ainda reúne pinturas e esculturas de artistas renomados. Mas quando o assunto é raridade, nada se compara à biblioteca. Este é um dos maiores e mais importantes acervos jurídicos da América Latina. São 330 mil livros divididos em 3 bibliotecas. Só esta em que estamos tem mais 4 andares. Há ainda uma coleção com 6.500 volumes raríssimos, todos guardados a 7 chaves. Entre as preciosidades estão a Divina Comédia, obra-prima de Dante Alighieri, os originais da primeira enciclopédia francesa, escrita por Diderot no período do Iluminismo, e até uma Bíblia do Novo Testamento impressa no século XVI. Mas nos últimos meses, a biblioteca, que sempre foi motivo de orgulho, virou um problema para os alunos. Estudantes e pesquisadores reclamam que não têm acesso a uma parte importante do acervo, que reúne cerca de 160 mil livros. As bibliotecas departamentais são por matérias, então as grandes obras estão lá. Para pesquisa, são as bibliotecas departamentais que são importantes. O material não está disponível porque no início do ano a faculdade decidiu transferir os livros para este prédio anexo. Boa parte ficou encaixotada e, para piorar a situação, um vazamento de água pode ter danificado parte do acervo. O problema disso tudo foi que essa transferência foi feita às pressas, sem conhecimento do corpo discente, do corpo docente, e os livros foram encaixotados de forma sem uma organização por departamento, então houve uma mistura de matérias. Tem livro que é exemplar único na América Latina e não se sabe as condições desses livros. O prédio não tinha um laudo do corpo de bombeiro, um laudo de boas condições e de reforma. E depois do vazamento de água, há relatos que sim, algumas caixas de livro foram molhadas. Existem fotos que comprovam, né, esse dano. E além disso, ainda existem caixas com os livros dentro lacradas. As denúncias chegaram ao Ministério Público. A Justiça Federal determinou a volta do acervo para o prédio histórico e deu um prazo de 1 mês para que todo o material seja novamente disponibilizado a alunos e pesquisadores. O que se pretende tutelar é a preservação dos volumes, para que eles não fiquem de forma que possam ser danificados, como estavam alocados, e que seja dado acesso ao público. Já a faculdade alega que só fez a transferência
por causa da falta de espaço. É que para melhorar o ensino, as turmas estão cada vez menores. Isso passou a exigir um número maior de salas. E nós não podemos aqui simplesmente dividir as salas arquitetonicamente, porque elas são tombadas, as nossas salas são tombadas. Esse prédio é um prédio histórico, prédio tombado. Então nós tivemos que aproveitar espaços que antes eram ocupados por setores administrativos e agora pela própria biblioteca, pelas bibliotecas departamentais, para transformar em salas de aula. Elton pretende se formar no fim do ano e torce para que os livros voltem logo. Sem o material, ele diz que vai ser mais difícil concluir a monografia. Estou fazendo uma tese ligada ao direito canônico e a gente tem um pouquinho do acervo da bibliografia básica para a gente começar a escrever lá na biblioteca central. Mas quando o enfoque fica um pouco mais específico, completamente impossível fazer. Os estudantes sabem que a solução não é tão simples, mas mesmo assim vão continuar lutando para ter o direito e o acesso ao conhecimento. A nossa preocupação é a preservação do acervo. É óbvio que o acesso imediato aos livros é muito importante, mas é inviável, nessa altura do campeonato, abrir a biblioteca de qualquer jeito para os alunos terem acesso aos livros sem que haja qualquer tipo de cuidado com o acervo. Nossa biblioteca é a maior biblioteca jurídica da América Latina, então ela recebe muitas pessoas. Ela não estando disponível atrapalha a vida de todo mundo, não só dos alunos.